Vou tentar ser breve, porque efetivamente este livro poderia servir de pretexto para ficar aqui horas a falar sobre ele, mas isso nunca substituiria o próprio livro, e ele está agora aí disponível para todos o conhecerem, e também não quero dar muitos spoilers, né? e acho que o fundamental será realmente a vossa própria experiência de leitura. Ainda assim, também não quero decepcionar aqui o Ricardo e a saída de emergência, os Municipal, e vou dar aqui algumas ideias que, a meu ver, considero estruturantes naquilo que foi a minha leitura deste livro. Mas lá está, com a consciência de que será sempre imperfeita, que faltará sempre dizer tudo, mas lá está, para isso existe o livro, que espero que possam conhecer. Aliás, esse é o meu grande objetivo também com esta partilha de ideias. Bem, como é claro para toda a gente, aliás está logo aqui escrito na capa, em jeito de subtítulo, este livro afirma-se como uma história dos Municipal. Essa história dos Municipal, que efetivamente constitui o centro deste livro, ela surge aqui em várias dimensões daquilo que são os Municipal. Por um lado, eventualmente por aquele lado mais expectável e que também consiste, não é, na natureza central dos Municipal, existe a sua história musical. O livro acompanha todo o caminho dos Municipal, desde os primeiros ensaios, desde os primeiros temas, os primeiros registros de músicas, depois todos os discos que são mencionados um a um e que são mencionados também através de vários aspectos, tanto no que diz respeito às ideias que levaram a que esses discos surgissem, as intenções e até as opiniões posteriores, muitas vezes de cada um dos membros da banda, com o seu contributo específico, não é? Neste caso falando do aspecto musical, mas também com uma forte contextualização de cada um desses trabalhos. Em muitos aspectos, ou em todos esses momentos, o Ricardo explica-nos porque é que esse disco surgiu, quais é que foram as influências, quais é que foram as referências para se construir esse disco. De certa forma, é como se nos colocasse lá, ou seja, nós estamos aqui em 2018, mas em cada um desses momentos há o cuidado de construir ali todas as circunstâncias, todas as ideias e quase levar-nos o que é que eram os Municipal nos anos 90 ou desde então a cada um destes discos. Depois há um outro aspecto que também é muito referido nesta história dos Municipal e que também é determinante e também o vamos acompanhando ao longo da leitura destas centenas de páginas, que é a história pessoal dos Municipal. E essa história, em muitos aspectos, é a história da própria banda e deste grupo de pessoas, que é um grupo de pessoas. Mas dizia, a história deste grupo de pessoas, que é um grupo de pessoas que variou ao longo do tempo, não é? Vulgo a história do line-up dos Municipal, e de essa história, tem inúmeros enredos. É uma história que passa por muitos episódios e que toda ela é sempre contada sem que se evite nenhum momento da formação da banda, mas também
tem um outro lado que é muito interessante e que eu acho que demonstra a vontade que este livro tem de contar a história toda, que é até os elementos familiares, tão íntimos quanto isso, de cada um dos elementos. Eu acho que é muito... Depois de ler este livro, fica-se muito com a sensação de que não havia mais nada a dizer. Foi efetivamente dito tudo o que havia para dizer. Às vezes, nesta tentativa de contar esta história através de múltiplas dimensões, chega-se a situações que são absolutamente reveladoras. Eu acho que cada um e cada uma encontrará aqueles episódios que lhe vão falar muito concretamente e que lhe vão dizer alguma coisa. Mas há aqui um exemplo que eu daria porque me surpreendeu e me deixou a pensar que é um entre milhares de exemplos que poderia dar, que é uma circunstância em que o Ricardo está, aquele outro Ricardo ali, o barbudo, desculpa, eu estou bem bem, mas em que o Ricardo fala de como ele começou a praticar uma arte marcial cujo nome não me recordo agora, mas pronto, para quem ler depois vai encontrar lá o nome dessa arte marcial. O Fernando já disse 3 vezes, mas eu ainda não consegui. Aikido. Budo. E de como ele fala de como isso também o ajudou na relação que tem com a música. E eu achei incrível referir este detalhe, que eu não sei se vai ser tão expressivo para vocês como foi para mim, mas que eu achei especialmente interessante, a dizer que quando está a tocar, a consciência que ganhou com a arte marcial fez com que começasse a tomar atenção à forma como, ou à sequência com que tira os dedos das cordas ao mudar de acordes. Eu achei isto impressionante, porque reparem, um detalhe como este só é possível na cabeça de alguém que toque guitarra, ponto 1, e depois de alguém que toque guitarra a este nível. E depois só é possível na cabeça de alguém que toque guitarra a este nível e que repare em detalhes como esses, a ponto de depois refletir sobre eles e pensar sobre eles e ter essa consciência sobre eles. Isto para mim foi muito revelador, porque me demonstrou o quanto este livro nos dá a oportunidade, não é, de nos aproximarmos, neste caso, não é, dos Municipal, a essa distância, que é mesmo ali, quer dizer, a mesma intimidade total e absoluta. Pronto, isto é um pequeno detalhe, mas que eu pessoalmente achei muito revelador. Ao mesmo tempo, com toda a contextualização que o livro faz para contar a história dos Municipal, o livro conta diversas histórias. Logo para começar, pronto, podem ser histórias de mais diversos níveis. Por exemplo, a forma como este Ricardo, o Ricardo S, isto parece aqueles programas de televisão, não vamos aqui mencionar, tem o Ricardo S, o Ricardo A, mas pronto, tirando esse detalhe, mais Vanessas, bem, pode ser, não sei. Sei que há um momento em que o Ricardo, por exemplo, faz a contextualização da Brandoa, que isso é interessantíssimo, quer dizer, explicar a história da Brandoa é relativamente recente, não é? De décadas, e é muito interessante também percebermos que esse contexto também não é alheio a isto, também é importante. E ao mesmo tempo, em muitos momentos, o livro também faz até a contextualização da própria história do país ao longo destes 26 anos. E ao mesmo tempo acaba por ser também muito interessante a forma detalhada e de conhecedor como o Ricardo fala, por exemplo, das bandas que influenciaram os Municipal e da forma justamente como os Municipal foram influenciados por elas. Bandas como Venom, Celtic Frost, Type O Negative, entre muitos outros. E depois eu diria que há uns certos momentos do livro que são como histórias dentro da história, são como
episódios que podiam ser praticamente retirados dali e que formavam uma unidade. Estou-me a lembrar, quando digo isto, por exemplo, a vinda do Quarton a Portugal e da importância que teve nesse momento. Outra história que também é muito presente, claramente, como faz sentido, sobretudo nos primeiros capítulos ou no início do livro, é a história do underground português. Essa história é bastante desenvolvida neste livro e é muito interessante porque o Ricardo, para quem não saiba, já tinha trabalhado de uma forma muito importante sobre esse tema no livro Quadro de Honra, que é um livro que, em complemento com este, acho que acaba por traçar um retrato bastante importante, porque não existia, pelo menos que eu conhecesse desta forma, desses tempos do chamado underground. E é muito curioso a forma como ele identifica e refere algumas vezes um aspecto a que chama, e aqui entre aspas, a ética do it yourself ou a ética do underground. Porque esse aspecto é muito importante e tem muito a ver com isto, que tem a ver com esta força de fazer, não ficar à espera, de acreditar em alguma coisa que é maior do que os nossos interesses individuais. E esse espírito, a meu ver, é muitíssimo, sente-se muito no livro, não só pela forma como ele é evocado, mas sente-se muito também na própria atitude ou na própria voz que o Ricardo põe neste livro. Isso para mim é mais ou menos surpreendente, porque o Ricardo nasceu em 1980 e ainda era bastante pequenino quando esse espírito estava verdadeiramente na sua força, no início dos anos, ou no fim dos anos 80 e no princípio dos anos 90. Ainda assim, sinto que ele o apreendeu e ele próprio também, até o seu percurso demonstra, também tem levado esse espírito muito adiante. E eu sinto que isto também é importante para nós, porque nós muitas vezes nós somos portugueses, não é? Então gostamos muito aqui e ali de criticar o nosso país e de nos criticarmos enquanto portugueses, e não gostamos nada quando vem alguém de fora dizer mal de Portugal, não é? Mas quando nós falamos nesses termos de Portugal, muitas vezes, e com alguma razão, apontamos para os velhos do Restelo, né, entre aspas, para um certo discurso, às vezes de uma competição desleal, com ressentimento, com inveja, mas é importante nós percebermos, e lendo este livro, eu acho que para mim pelo menos ficou muito claro que Portugal também é isto, não é? Os Municipal, eles, se há uma coisa que são, é portugueses, e se há uma coisa que também aqui sentimos ao longo deste caminho, é realmente essa vontade de fazer, que nunca é contra nada, mas que é sempre em favor de alguma coisa enorme e importante, e que é uma visão artística e humana. E acho que o Ricardo também, ao fazer esta biografia desta forma, também me transmite essa energia. Pronto, eu só tenho coisas boas para dizer a propósito aqui do trabalho do Ricardo nesta biografia. Porque, efetivamente, e pensando no underground, todos nós, de certa forma, nos habituámos a dar um certo desconto no underground, por exemplo, às vezes à falta de condições técnicas, que fazia com que certas bandas tivessem um mau som, mas nós dávamos um desconto em nome, não é, disso que partilhávamos. E também acontece muito, e eu já me cruzei muitas vezes com casos desses, em que nós também damos esse mesmo desconto a pessoas que, cheias de boas intenções, também tentam escrever sobre estes temas, mas que aqui e ali têm umas certas dificuldades, digamos assim. E neste caso, isso não acontece em momento nenhum.
a escrita deste livro é absolutamente fluida, lê-se de uma forma sem qualquer problema, o texto desliza numa correção brutal e ao mesmo tempo existe um conhecimento das técnicas de narrativa, ou seja, a história é contada de uma forma que nós sentimos mesmo vontade de ler, mesmo que não tivéssemos interesse pelas músicas dos Municipal ou pela carreira dos Municipal. A construção da história dá muito prazer e é muito bem escrita. Acho também que isso, olhando assim e tentando imaginar o que foi o trabalho do Ricardo, eu acho que isto aqui foi como fazer um puzzle daqueles 10.000 peças, em que a pessoa tem ali um monte de coisas e depois tem de encontrar um lugar para cada uma delas, e isso é um trabalho bastante de paciência, mas neste caso, sendo que este é um puzzle em que ele próprio é que tinha de construir toda a estrutura, não tinha exatamente ali um desenho para lhe servir de modelo. Nós próprios nunca construímos esse puzzle. Sim, e porque nós todos, não é? Todas as pessoas sabem que a sua memória, ela não surge logo assim tão organizada, não é? Este trabalho de organização da memória é um trabalho notável. Contribui também muito para isso, devo dizer, as fotos que são colocadas. Existem muitas fotos, mas eu não acho que existam demasiadas fotos. Existem as fotos que devem existir e acrescentam sempre alguma coisa à leitura, ou os documentos que no final, sobretudo, que são assim pequenas preciosidades que nos dão também muito acesso a perceber como é que era quando o Paixão escrevia poemas, ou quando o Fernando escrevia cartas a falar sobre as suas crenças satânicas. Pronto, dito isto, acho que era importante dizer que eu sinto que temos muita sorte de ter aqui o Ricardo do nosso lado, não é? E de ter o Ricardo a escrever sobre estes temas, e espero e acredito que no futuro ainda há mais temas para ele tratar, porque sei que os interesses dele também são diversos, e é muito importante que estas histórias fiquem escritas. Ao mesmo tempo, também sinto que este livro dá realmente a consciência de que o trabalho dos Municipal é uma obra, não é um conjunto de discos, mas é uma obra que tem uma coerência interna própria, que a abarca desde o início até ao fim, embora com evoluções, não é? As obras não são objetos estáticos, mas que tem essa dimensão, como as obras dos grandes autores que estamos mais habituados a considerar, não é? na cultura que normalmente se fala em termos de obras, não é? Porque sabemos que existem esses preconceitos em relação àquilo que se chama como alta cultura ou cultura popular. Mas aqui, efetivamente, há essa dimensão, há essa intenção, e é muito clara. Eu, inclusivamente, enquanto lia o livro, senti muita vontade de ouvir discos do passado, e nomeadamente alguns discos cujas opiniões dos membros da banda, e pelo menos as que estão expressas no livro, muitas vezes não são apenas positivas. Ou seja, aqui cada um dos membros da banda fala dos discos, cada um deles, de vários aspectos ligados aos discos, e aquilo que eles têm para dizer está longe de ser sempre positivo. Há muitas avaliações que não são positivas. Nomeadamente, mas temos também de considerar que essas opiniões são de agora, não é? São feitas depois do que foi o percurso desses discos, e que foi inclusivamente a recepção que os próprios discos tiveram, tanto pelo público como pela crítica. E há um episódio que eu vou repetir muitas vezes, que está no livro, e que acho que foi o Fernando que disse ali em certo momento, a citar o Bruce Dickinson, em que diz que o Bruce Dickinson, em certos concertos,
está lá a tocar, né? Imaginemos o Bruce Dickinson num daqueles grandes palcos dos Iron Maiden e de repente olha ali para as pessoas e identifica um que parece não estar a curtir o concerto. E eventualmente, segundo o que se diz no livro, o Bruce Dickinson fica focado naquele indivíduo a dar o concerto para ele e que não o larga até ele mudar de atitude e sentir que ele já está a curtir o concerto. Eu achei essa história muito interessante porque vem na sequência de algo que eu também às vezes sinto e que acho que é muito normal, que todas as pessoas que fazem alguma coisa para os outros em certo momento tenham essa tentação, que é focarmos naquelas pessoas que não estão a gostar, não é? Às vezes é muito comum haver 200 pessoas a dizer bem, mas há aquela pessoa que está a dizer mal e temos muita tentação de ficar presos a essa pessoa. Mas pronto, os Municipal não precisam de que eu lhes diga isto a eles, porque eles já sabem, já têm 20 e tal anos disto, mas eu acho que é uma coisa que eu, se calhar até por mim, gostava de dizer, que é, se calhar, esse gajo que não está a curtir o concerto dos Iron Maiden está com dor de dentes. Se calhar o gajo está com cólicas. Ou seja, pode não ter a ver exatamente com o concerto dos Iron Maiden. Pode ser que ele seja um problema dele. Não é? E também pode acontecer um outro caso que também é interessante, que é, pode ser que o gajo note que o Bruce Dickinson está só focado nele e ele perceba que se ele ficar contente, que o Bruce Dickinson vai deixar de lhe dar atenção. Quer dizer, ele não quer perder a atenção do Bruce Dickinson, não é? Por isso, há um aspecto que para mim também é muito importante e que acho que, olhando para este grande balanço, fica muito claro, que é todos os momentos da história dos Municipal, quer os mais fáceis ou de mais sucesso, ou aqueles mais difíceis e que no momento em que aconteceram pareciam o fim do mundo, foram absolutamente essenciais para chegarmos aqui. Quer dizer, sem eles, não sei onde é que estávamos, mas não estávamos aqui. Estávamos cada um de nós num sítio diferente. E por isso, eu acho que é importante que todos, não é, também entendamos este balanço como uma celebração desse passado e deste presente, em que afinal, não é, passados mais de 25 anos, os Municipal continuam aqui e continuam vivos. E por isso seguramente acredito que daqui a alguns anos o Ricardo vai voltar para fazer uma atualização desta biografia e eventualmente para acrescentar outro tanto ou mais do que isso, porque a história dos Municipal continua. Muito obrigado. É interessante ouvir um bocadinho a banda a falar sobre o livro. Não sei quem é que quer começar, mas acho que toda a gente, todos os membros deviam falar um pouco. Sim, mas todos temos medo de falar a seguir ao Peixoto. Eu pelo menos estou aqui a... Eu não tenho medo nenhum de se falar a seguir ao Peixoto. Aliás, já o fiz muitas vezes. Não, venha um bocado, pai, tenho que desculpar. Aliás, hoje é um dia especial. Eu consegui chegar mais atrasado que o Peixoto. E quando estava exatamente na segunda circular, que era onde tu estavas sempre, enquanto andávamos a fazer os capítulos deste livro, não é? Pronto, onde é que estás? E eu estava na segunda circular, lembrei-me logo de ti, claro. Não ouvi o Ricardo, mas quero agradecer principalmente ao Ricardo S. Amorim. Penso que vocês já devem ter lido como é que esta biografia nasceu, como é que foi feito o convite. Pronto, não vos está a chatear outra vez com essa história, foi quase como tudo, talvez não se perceba, ou talvez se perceba no livro, depende da leitura que cada um fizer, mas as coisas foram acontecendo para os Municipal. Nunca houve assim, somos organizados, mas não temos verdadeiramente um plano, ou nunca tivemos. E este livro,
Luís, que eu também digo olá e obrigado à saída de emergência, já havia até na própria cabeça da editora. O Luís ouve heavy metal há muito tempo, ouve os Municipal, aprecia a nossa música, aprecia a nossa história, tem uma editora de livros, já tinha trabalhado connosco, e ele manteve este projeto vivo, porque eu definitivamente estava numa fase que não queria escrever sobre a história dos Municipal, porque escrevo as letras, vou escrevendo coisas, não sei porque tinha um feeling que não ia ser uma história bem contada, ou tão bem contada quanto o Ricardo fez. Portanto, nunca quis ser eu a escrever este livro, normalmente escrevo as coisas dos Municipal. E ainda agora estava numa entrevista, daí ter chegado atrasado, não foi por recreio, foi por trabalho, e estava a dizer que uma coisa engraçada, eu acho que já sabia que o Ricardo ia escrever a nossa biografia antes de saber que o Ricardo ia escrever a nossa biografia, até pelo perfil dele, não só pelos trabalhos na Loud, na Underworld, mas também porque várias vezes me cruzei com ele e ele tinha biografias de outros artistas que andavas a ler, ou pelo menos me disseste. Eu acho que isso também era importante, esse conhecimento, saber como escrever. Como o Peixoto dizia, a organização das ideias, a organização mental do tempo era uma coisa, e tornar o livro interessante, contar umas memórias cronologicamente, muita gente o pode fazer, e este livro também de vez em quando teve que obedecer a isso, mas o Ricardo que contou foi uma história. Aliás, eu era para chegar aqui, em vez de fingir de vampiro, era pegar no microfone e dizer assim, nem uma sopinha, porque eu para vir para aqui nem sequer uma sopinha comi. Pronto. A única coisa aberta era a padaria portuguesa, isso não vou. Agora, um pastel. É pá, do celeiro. Isso não faz mal. Já como, obrigado. O Mike tem esta particularidade de ter sempre comida. Impressionante aqui no bolso. Mas também para passar um bocadinho a bola, para ver se como um bocado novo de pastel. Eu gosto muito deste livro por duas razões em especial. Porque nem sempre concordo com o que está lá escrito. Não é uma questão de concordância ou de veracidade. Nem sempre, mesmo com o meu momento da banda, há ali coisas que eu estou a ler. A sério, isto passou assim, eu não estava lá. Pronto. E há imensas coisas que eu também não lembro de serem assim. E já li o livro, e acho o livro fantástico, mas mesmo assim, como sou teimoso, ainda tenho a dúvida. Isso é muito importante, porque se este livro me faz pensar a mim, ou a nós, que sabemos praticamente tudo dos Municipal, mas nunca tínhamos toda essa história à nossa frente para ler. Essa é uma das razões que eu gosto do livro. E o Ricardo sabia bem, nós os Municipal gostamos de controlar a nossa estética, os nossos álbuns, etc. Faz parte do do it yourself, mas também do think for yourself. Epá, inventei esta cena agora, vou vender isto às cenas aí da música. Mas o Ricardo, eu lembro de vários episódios, os mais... tivemos sempre um bom tempo, este livro foi escrito na boa. Claro que teve as suas dificuldades, na boa para mim foi. É isso mesmo que eu quero dizer. E era engraçado, agora esqueci do que é que ia dizer, mas pronto. Era engraçado que o Ricardo, de vez em quando, as fotografias, ele dizia-me assim: o que é que achas desta fotografia? É pá, achas? Claro que não. Ele dizia assim: mas eu quero. Eu, está bem, porque isto, afinal, sendo um livro sobre os Municipal, também é um livro do Ricardo, e nós tivemos que entender isso, e isso foi muito importante para nós, para o Ricardo se juntar a nós, da maneira que se juntou para contar esta história. Primeiro que tudo, acho que falo por toda a banda, para não variar, ganhou o nosso respeito. Eu, quando digo o nosso respeito, não digo que estamos sentados, pronto, somos civilizados, estamos com o Ricardo. Não, ganha o nosso respeito quando a gente já está completamente a ser nós próprios e ele não é um elemento intrusivo, está lá. Pronto. Eu até posso estar a ralhar com alguém ou fazer exatamente o contrário, não é? Posso ser assim um momento mais íntimo ou telefonar à família ou qualquer coisa, e o Ricardo estava lá e ele foi vivendo isso. Eu acho que o livro se faz desses momentos, porque nós, quando falámos, disse assim: Ricardo, eu gostava que escrevesse a história dos Municipal, mas também gostava que escrevesse a história de uma banda portuguesa que efetivamente, e agora não vamos discutir gostos, nem desgostos, nem falta ou excesso de apreciação ou de atenção, mas o Ricardo realmente escreveu um livro de uma banda de Portugal que tem as suas dificuldades, que também tem o seu feitio, que tem a sua personalidade, que é muito diferente das bandas lá de fora, e as coisas vão acontecendo e vão fazer isso. Portanto, eu gosto
os fãs leiam, claro, a história de Municipal, porque está bem contada e acho que o Ricardo fez um excelente trabalho e nunca cansamos de o elogiar. E, tal como o José Luís, também se tornou um amigo para a vida, portanto, isso é sinónimo de excelente trabalho, sempre. Quando nós fizemos, se fosse uma porcaria, um antigo, já nem estavas aqui. Não, mas é assim, portanto, há ali uma coisa que extravasa um pouco o que nós estamos a fazer, o objeto artístico, e que se torna algo melhor ainda. É isso que nós levamos, como, aliás, que vi no espaço. Não tenho mais nada a dizer, acho que ele capturou os Municipal tal como nós somos, todos bastante diferentes, todos com bastante temperamento. Também já temos 40 e tal anos, portanto o temperamento já faz parte de nós, reagimos bem, reagimos mal, queremos sair da banda, queremos ficar na banda, temos momentos de crise, temos momentos de euforia, temos momentos de festas. Acho que o Ricardo conseguiu apanhar tudo o que são os Municipal. Eu não acrescentaria nem tiraria mais nem uma vírgula. Fui lendo o livro aos fragmentos, depois também já tive a oportunidade de ler todo e o próprio objeto do livro. Nós ficámos super entusiasmados quando recebemos a edição física, não é? Porque uma coisa é ler PDFs, é giro, mas depois uma pessoa está ali, faz assim, é chato. Agora tenho um Kindle, mas isso é só por causa das costas. Mas quando recebemos o livro, acho que todos tivemos esta sensação, apesar de ser um livro do Ricardo e não me ter gostado de quase nada a escrever, mas mesmo assim ainda falámos horas e horas, ainda levámos porrada do Fausto, ainda fomos arroz de peixe, ainda fomos muita coisa, mas quando recebemos isto ficámos, porque nós andámos, sei lá, desde há 2 anos a celebrar este 25º aniversário, não é? Agora já são 26º, eu acho que isto o livro era mesmo o objeto que faltava, o capítulo que faltava. A história dos Municipal, que aí vem, não sei se será mais 400 páginas, mas não sei, serão 1000 talvez, ou 10, ninguém sabe, não fazemos ideia. Mas obrigado por contares a nossa história até aqui, da forma que a contaste, ainda por cima, sob o ponto de vista de todos que passaram e que foram importantes nos Municipal, e isso era essencial para contar este livro, para escrever este livro. E vou passar, quem quiser falar, se calhar não vou comer um pastel, mas vou guardar. Pronto. E obrigado por terem vindo também, é um momento muito importante na história dos Municipal. Nós já tínhamos uma fotobiografia, mas lá está, eu considero que isto é mesmo o nosso livro a sério, de seis para um para o outro, mas escrito aqui pelo Ricardo S. Amorim. Então vou eu. Boa tarde a todos. Agradeço a todos por terem vindo. É a primeira vez que estamos aqui. Só estar naquele camarim, lembrei-me logo de muitas histórias. Por isso é óbvio que a nossa história toda vai haver muito mais capítulos para o futuro. Quero agradecer ao Luís, que eu conheço há muitos anos. Moramos na mesma zona. E andei na escola com aquela cassete, se calhar. Teve alguma coisa a ver comigo. Que eu vendia demos na escola, é verdade. Eu lembro de ti. Tu moravas na Quinta da Lagoa. Sim. Também morava lá. Estamos a falar de Carcavelos. Pá, eras pequenino, super gordinho. Tinhas acabado de chegar do estrangeiro, penso que... Estados Unidos. Estados Unidos. Pá, eu estava a passar com um disco vinil, né, dos Poison, na Quinta da Lagoa. E o que é isso? Pá, foi a primeira vez que a gente falou, pá, depois tivemos anos sem nos ver. As voltas que isto dá, mas lembrei-me há pouco, pá, foi assim que eu te vi a primeira vez. Eu adorava hard rock, eu tinha vindo dos Estados Unidos nos anos 80, então era tudo Motley Crue, Van Halen, Bon Jovi, e já tinha uma coleção enorme de cassetes originais, e foi essa ligação que depois tive em Portugal, e foi assim que foi conhecendo montes de malta. Mas voltando, depois quero também agradecer aqui ao Ricardo S, que, como o Fran estava a dizer, fez uma enorme diferença nestes últimos 2 anos da nossa vida, 2 anos, digamos, 1 ano e meio, 1 ano só. Portanto, parece que foi mais, pareceu muito mais. Mas só a presença dele fez tudo melhorar, digamos, mesmo a nossa convivência, poder estar a falar isoladamente, que ali até com cada um de nós, fossem nas nossas casas ou no sítio que a gente combinasse. Foi numa altura que a minha filha tinha acabado de nascer, também não tinha muito tempo, ele era muito compreensivo. Pronto, foi uma altura que lembro-me de andar bastante estressado.
E tudo isso também me ajudou a aliviar um pouco esta carreira toda, né? São 25 anos, 26 anos. Eu, curiosamente, comecei muito novo, tinha 16 anos quando entrei para a banda e tinha acabado de chegar aos Estados Unidos, porque estava em Portugal há 4 anos. 4 anos para aprender a língua, ler e escrever. Ainda é algo que às vezes fica assim um bocado frustrado, não por não gostar, mas realmente tive essa dificuldade ao vir para Portugal. Mas com pessoas como o Ricardo, o José Luís, também tenho que agradecer, mas já temos também uma amizade longa e tenho muitas saudades de estar com ele. Temos que fazer estas coisas mais vezes porque estamos juntos. E o Fernando, toda a banda, o Luís, toda a gente me dá confiança para continuar, todos os fãs, todas as novas gerações. Foi sempre esse o meu ponto maior, se calhar, quando vim para Portugal, era ter condições para fazer coisas. Se fosse música, arte, não interessa. Se tens gosto, tens vontade, tem que haver condições. E encontrei isso com o Municipal. Então nunca e tínhamos chegado daqui. E está bastante presente no livro, todas as dificuldades que passamos nos anos 90. Até é bastante, não sei se é de rir, se é de chorar, em certos momentos. Mas cá estamos e foi com esta vontade de conquistar. E foi com isso que a gente foi para o estrangeiro. A primeira vez que saímos de Portugal fomos para Londres, fizemos 3 concertos, foi a nossa primeira experiência e logo de seguida já tínhamos uma turnê marcada com os Morbid Angel, 2 meses na estrada, numa carrinha, não sei quantos quilómetros fizemos, muitos. O Pedro conduzia quase todos. E percebia dos mapas, porque não havia GPS, não havia internet. E quando saímos da Alemanha, íamos para a Escócia e demos um mapa, mas era só da Alemanha. Depois tivemos que parar e arranjar muitos mapas. Apareceram no GPS aqui há 5 anos, 6 anos, 10 anos, talvez, um tempo vai ser depressa. E quando começaram a aparecer, eles já estavam todos no GPS e eu ainda era um bocado relutante. Fomos todos. Os mapas não me falharam e tal. Tenho sempre ver o mapa. Fizemos um com o Astrolabe. Só falava a turnê do skate. Eu não podia conduzir nem ler mapas. Eu ainda tentei, mas... No entanto, ia lá atrás e não conseguia, pronto, muito bem dormir. Mas quando via a placa, aquela placa, de vez em quando falta muito em Portugal, sabes, estás num sítio, mas há um até para ali, mas depois assim estão a tirar ou roubar ou deram um motivo, mas está lá a placa. E eu via sempre essa placa, lembro perfeitamente. Estávamos com aquele som do Drácula, Na neve, tudo já maluco, já a passar a placa, eu assim, Praga era pela direita. Chegámos por trás e fomos, entre várias, portanto nunca em deserto, eu apareci. Mas não me tinha em condições nem nada. Só para dizer que quando tu deste essa informação estávamos na Alemanha de Leste. Mas foi perfeito, vamos para a Placa, para dizer, Praga. Também há a cidade famosa Auschwitz, na Alemanha, que era uma placa que a gente via por toda a Alemanha. E esta cidade é enorme. Depois é que nos apercebemos que Auschwitz quer dizer saída. Muitas aventuras virão, espero continuar, espero que ainda haja muito mais material para que possas escrever. Só esta última turnê já temos muitas histórias quando tivemos tempo e para a semana vamos para a Rússia, depois a América Latina, depois só este ano vamos ter muito que fazer e que falar e mais uma vez agradecer e vamos ter toda esta energia a conquistar mais território e trazer de volta a Portugal que também interessa e que acho que é um momento sempre para as novas bandas, como eu digo, é sempre um desejo. Não falo mal dos outros. Fala mal dos outros. Isso também é uma história, porque o Mike, quando veio para Portugal, mesmo eu estava nos Municipal, desculpa, estou a falar, mas porque toda a gente pode falar, vocês também podem falar. Mas é engraçado, porque, pronto, não interessa agora definir o que eu consigo ou como eu consigo, mas há uma coisa que eu me gabo, entre aspas, por mim próprio, que é escolher mais ou menos as pessoas certas para trabalhar com musical, ter um bocadinho de feeling, porque vocês podem ver que é verdade, tipo, pronto, eu vou escolhendo pessoas ou vou, e as pessoas depois ficam. Eu lembro do Mike, a gente, pronto, só eu estou cá das pessoas que foram ver, estou cá, as pessoas não estão vivas, estão vivas, mas não estão na banda. Quando fomos ver ao Trejoso, portanto, o Mike
estava a tocar, eu musiquei, depois estava o Kim, Quinhais, não é? Quinhais, mora em Trajou, só morava, com os pais, e claro que era tudo muito típico. Nós fomos lá ver o Mike a tocar bateria pela primeira vez. O Mike estava doente, tinha os problemas respiratórios na altura, 16 anos, estava todo doente, não sei o quê. Trouxe umas cassetezinhas do underground, uns envelopes, que a gente curtiu bem, claro. Claro que garagem onde tu ensaiavas era paredes meias com o cemitério de Trajou-se, mesmo ali por trás. E lembro-me das pessoas, de eu ter ficado bastante impressionado com o Mike. E os outros, nem por isso. Assim, estão doidos, não sei o quê. Pronto. Depois a história está aqui contada também, podem ler. Mike tornou-se o nosso baterista. E depois fomos a um programa, não era? Na Rádio Marginal. E a gente na altura, não vamos falar muito, porque é Portugal e a gente, ninguém vai perceber as bandas que a gente está a curtir, a nossa cena. Já tínhamos o Boulevard, estar assim mais um bocado naquela, mais armados em mouse. Sim, não. Pronto, nunca foi muito a nossa cena, nem fizemos isso. Mas pronto, mas pelo menos pensámos nisso. Depois o Mike também estar ali, acho que era uma das tuas primeiras grandes entrevistas em rádio marginal, havia muita gente que ouvia, começaste a dizer essas cenas, mas foi depois o Zé dos Dicano interrompeu a entrevista para discutir o que era black metal connosco, estás a perceber? A gente dizia que Samael era, ele dizia que não, que só vem também que era, mais que isso. Eram tempos, daí ele ter dito isto, não digam mal dos outros, porque ele ainda não sabia muito bem conjugar os verbos. E claro que nós, com bons amigos demais, nos fartámos de rir com esta cena e gravámos e ouvimos bem da vezes em casa. Vês? Não diga mal, não podes falar mais nas entrevistas. Antes vais só ficar aí a ser bonito ou vais ficar... Obrigado. Seguro que tudo. Antes de mais, gostava de agradecer todo o vosso apoio. Quero que saibam que, apesar de estar já há 15 anos no vosso seio, no seio da banda, no seio na vossa companhia, me sinto como no primeiro dia, sempre com muito entusiasmo e sempre pronto para dar o meu melhor, seja ao vivo ou seja pessoalmente, a todos vocês. Muito obrigado. Gostava de saudar o Ricardo S. Amorim. Gostei muito de trabalhar com o Ricardo. Este disco foi para mim uma autêntica psicanálise, onde mesmo ao relatar os acontecimentos e algumas situações, consegui rever e ao mesmo tempo solucionar algumas situações que eu tivessem mal resolvidas, e me ajudou mesmo neste momento a reencontrar-me no meu caminho. Como sabem, eu tive problemas com a bebida e neste momento apenas bebo rock and roll, bebo Moonspell e bebo vocês todos. Este livro também foi muito importante, pois também eu acho que é crucial também conhecer a história da banda, da minha segunda família. E claro que há muitos episódios que não conhecia, ou que tinha ouvido falar, há outras situações em que posso mostrar um bocado do meu mundo, como também aprendi a conhecer o mundo destes meus 4 camaradas. E sinto, para não me estar a alongar, sinto muito orgulho de pertencer a esta banda e sinto muito orgulho de vos poder servir com o melhor que eu possa dar. Muito obrigado. Obrigado, mais. É sempre um prazer ouvir-te. Mas não posso olhar muito para ti, senão
a ficar assim. Bom, não, eu e o Baixo ultimamente temos passeado bastante juntos. A última vez que estivemos em Paris andámos 15 km para vermos a Torre Eiffel, porque a última vez e a única que ele teve em frente à Torre Eiffel, as luzes apagaram. E como estávamos a uma certa distância no autocarro, não vi nada, e desta vez foi... porque quando se está em turnê muitas vezes foi de dia, exato, estava a chover, mas foi de dia. Muitas vezes quando estamos em turnê temos de ter objetivos diários também. O objetivo desse dia, já o tinha previsto, era levar o Aires à Torre Eiffel. Foi muito agradável e agradeço-te imenso por esse passeio. Eu tenho um bocado o coração aos pulos, é uma coisa rara em mim. Primeiro porque ainda estou aterrorizado de falar a seguir ao Peixoto. E queria de facto não desfazer nos outros, mas é um prazer ouvir-te falar. Já tinha ouvido falar também noutras ocasiões, noutros contextos, sobre outras coisas, e tu tens uma leitura, de facto, mais do que uma escrita para mim, tens uma leitura da realidade que nos faz realmente não só compreender, como sentir as coisas, sentimos mais vivos. E por isso te agradeço a tua presença aqui e toda a relação que temos tido em termos artísticos. Ao Ricardo S. Amorim, eu já não agradeço, porque já falámos inúmeras vezes sobre isso, e acho que também já temos uma relação, digamos, que tem sido tão intensa que de facto, não sei, não agradeço ao meu irmão por, sei lá, estás a perceber? Já fazes parte da família Municipal, eu não consigo realmente não consigo verbalizar estes sentimentos, mas não agradeço, mas pronto. Aquela dimensão que eu gostaria de ficar agora no contacto com este livro é outra. Eu hoje estava a escrever algumas dedicatórias àquelas pessoas que são mais próximas, ao sogro, à mãe, ou até aos meus filhos. E apercebi-me que, mas as pessoas vão ler isto, as pessoas vão ver isto é a nossa vida. Eu não pensei só exclusivamente para mim, pensei que este livro tem revelações. Eu disse ao Ricardo Amorim, mas também não estava à espera que ele agora fosse aí dizer ao pessoal todo, não é? Quer dizer, pronto, eu sabia, mas como é que eu ia te explicar? Foi naquela altura que isso se tornou realidade. Foi quando eu estava a escrever uma dedicatória e apercebi-me, esta pessoa vai ler, isto vai ser complicado. Sou uma pessoa de facto reservada, e eu acho que nós, os Municipal, também somos de alguma forma reservados. Não somos pessoas que gostemos assim também de mostrar muita coisa. Mostramos sobretudo a nossa arte, mostramos sobretudo aquilo que gostamos de fazer, a música. E o resto aparece um bocado aqui no livro também. E este contacto emocional que tenho ao entregar, a força que tem, eu não sei se os meus colegas sentem isso, mas quando uma pessoa está a entregar a um pai um livro da história, não é? Imaginem, eu também sou pai e o meu filho entrega-me assim uma biografia. É um bocado pesado, não é? Ou quando nós damos a um filho e ele, passado anos, vai ler uma biografia em que nós participamos, em que o pai dele participa ativamente, tal como o Mike, como o Aires, como o Ricardo, como o Fernando. Eu senti muito este peso, é algo que tem uma perspectiva e além de terapêutica, como disse o Aires, mas que para mim trouxe uma nova dimensão deste objeto que aqui se encontra à minha frente, que é, nós estamos a entregar-nos com este livro. E daí que eu acho que a força, ou por outra, a pertinência deste livro literário, todos já falaram sobre isso, mas também tem uma pertinência emocional muito, muito, muito forte para nós enquanto membros. Eu sentia o Mike há bocado a falar e eu penso que nós comungamos um pouco disto, que é quase emocionante folhearmos e desfiarmos a nossa história, como também o Peixoto descreveu, um puzzle finalmente finalizado, e como eu comentei, é que eu não tinha juntado as peças ainda. E, portanto, este livro chocou-me um pouco nesse aspecto, mas chocou-me positivamente e espero que desfrutem dele como nós desfrutámos. Eu, pelo menos, li no estante, foi uma maravilha.
Normalmente nas apresentações de livros, eu vejo que lê-se um bocado o livro, não é? E até agora fiquei assim um bocado desiludido, não queria o ler, não tenho jeito nenhum para ler, em voz alta, acho, mas o Peixoto falou de uma coisa que eu tinha aqui apontado, que há algo que perdura nesta família, é que há um interesse maior do que aquele que é individual. Isso perdurava no underground, falar sobre no contexto underground, mas eu penso que isso se aplica como nunca nesta banda. Eu referenciei os dois pontos que mais me pesaram, quer positivamente, quer negativamente, não interessa neste livro. E temos aqui, na página 106, diz assim: o Mike, que sempre foi muito maltratado pelo Ares, porque era o mais puto, era o mais tímido, e estava muito envolvido emocionalmente com a banda, que era o seu grande objetivo de vida, diz, antes de eu sair da sala, isto sou eu a falar, antes de eu sair da sala, eu vou com ele. Não sei se, pronto, interpretarão à vossa maneira, eu estou só a ler. Outro momento também a mim que eu ponho como, portanto, estou a tentar também transmitir esta dimensão emocional do livro, que é uma parte um pouco sensível, espero não estar a dizer nada, mas que não deva, mas pronto, está escrito no livro. Em Portugal, a Maria Ângela estava com a mãe do Ricardo, mas não quis dar a notícia ao marido pelo telefone. Achei melhor que estivesse alguém junto dele. Um abraço do Fernando seria melhor do que receber a notícia pelo telefone. Obrigado. Bom, falto eu, né? O Amorim primeiro. Só a pessoa mais velha. Pronto, Pedro, tu dizes que é aterrorizante falar depois do Peixoto, e eu devo dizer que é extremamente medroso falar depois do Peixoto, do Fernando e de ti. Eu não sou pessoa de grandes discursos, não tenho muito jeito para a coisa, atrofio um bocado, exprimo de outra forma. Mas, no entanto, devo dizer que este livro, pronto, foi uma coisa muito boa que eu acho que nos aconteceu, e encontro aqui uma certa terapia de alguma forma, porque eu, quando era mais jovem e ouvia e ouço os Iron Maiden e os Metallica e os Wasp, o que é que seja, há tanta história, há tanta especulação à volta do que é que aquelas pessoas são, como é que as pessoas se comportam, que eu acho importante que estas biografias até apareçam, porque é importante que a gente se mostre, que as pessoas vejam que deste lado estão seres humanos que sofrem como toda a gente e têm aspirações e sonhos como toda a gente. Há aqui muitos fantasmas no livro que foram exorcizados, e eu, ainda bem que este livro saiu. Sinto que muita coisa que provavelmente faria confusão na cabeça ou me pesasse nos ombros deixou de existir, porque ao fim e ao cabo eram assuntos que precisavam de ser esclarecidos. E pronto, e nesse aspecto é bastante gratificante. Estou muito contente por vos ver todos aqui, que me seguem há bastante tempo, e realmente vocês são de alguma forma, se não a razão pela qual existimos enquanto banda, procuramos fazer música e mais e melhor daquilo que soubemos fazer melhor, e portanto haveremos de continuar para dar motivos ao Ricardo S, o meu homónimo, para continuar a escrever, quem sabe, outra biografia, porque eu tive excelentes sessões com ele. Finalmente encontrei um compincha para beber cerveja artesanal. A quantidade de canecos que esvaziámos valeu a pena. Portanto, agradeço-te a ti por seres tão bom amigo e bem-vindo à família. Quero agradecer ao Zé Luís Peixoto, que não o conheço de ontem nem de anteontem, já lá vão uns 15 anos por teres vindo aqui apresentar o livro de forma tão fantástica e me deixares aterrorizado a mim e ao Paixão. É sempre um prazer ouvir-te e ler-te, portanto, mais uma vez, obrigado. A ti, Luís, temos uma coisa em comum. Tu tens 44 anos, eu também. Começaste a ouvir Municipal aos 22, eu comecei a tocar com os Municipal aos 22. Pronto. Obrigado por gostares da nossa banda.
Obrigado por editares este livro e não sei mais que te diga. Pronto. E obrigado a todos e acho que tudo o que tenho a dizer, mas poucas palavras. Eu fui aconselhado a gente não fazer perguntas e respostas, porque a sessão de autógrafos vai ser um bocadinho longa e vocês são muitos para autografar. Isto só fecha à meia-noite, mas mesmo assim as pessoas já estão em pé há muitas horas. Se calhar passávamos para os autógrafos e eu ia só relembrar, há uma entrada deste lado e uma saída daquele. Pronto, vai demorar um bocadinho, mas ninguém se vai embora antes de... Portanto, muito obrigado a todos e boas leituras. Já foi mais. Quem é este melhor? Desculpa lá, o gajo vai sempre a mandar barco não pode entrar com o corpo.